Todos sabemos que São Francisco fundou uma ordem de santas virgens. Mas você sabia que Tomás de Celano, ao escrever a Segunda Vida, dedicou alguns capítulos sobre as senhoras damas pobres desta ordem? Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Certo frade tinha no mosteiro duas filhas de vida exemplar, e uma vez disse que levaria com prazer um presentinho muito pobre da parte do santo. Este o repreendeu duramente e mandou o presente por outro frade que não queria ir. Quer saber mais? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, falaremos sobre o capítulo 155, como queria que os frades tratassem com elas, e também o capítulo 156, como repreendeu alguns que gostavam de ir aos mosteiros, e ainda o 157, sobre a pregação que fez mais pelo exemplo que pelas palavras. Mas, como de costume, eu vou colocar essas informações na descrição do vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? Não podemos deixar de lembrar aquele edifício espiritual que o bem-aventurado Pai, levado pelo Espírito Santo, construiu depois da reparação de uma igreja material para o desenvolvimento da cidade eterna, muito mais nobre e colocado no mesmo lugar. Não podemos acreditar que Cristo tenha falado na cruz de maneira tão estupenda que incutiu temor e dor aos que souberam, só para se referir àquela obra perecível que estava em ruínas. Como tinha sido predito pelo Espírito Santo noutra ocasião, ali deveria ser fundada uma ordem de santas virgens, como uma reserva selecionada de pedras vivas a serem transferidas depois para a restauração da casa lá no céu. De fato, depois que começaram a se reunir naquele lugar as virgens de Cristo, vindas de diversas regiões do mundo, professando a maior perfeição pela observância da altíssima pobreza e pelo decoro de todas as virtudes, o Santo Pai foi diminuindo aos poucos sua presença corporal, mas redobrou seu afeto no Espírito Santo para cuidar delas. Sabendo o santo que tinham passado por numerosas provas da maior perfeição e que estavam preparadas para suportar por Cristo qualquer dificuldade e a enfrentar qualquer trabalho, e que não queriam jamais se afastar do que lhes tinha sido mandado, prometeu com firmeza a elas e às outras que viessem a professar essa vida, que lhes haveria de dar sempre auxílio e conselho, por si mesmo e por seus frades. Enquanto viveu, cumpriu tudo isso diligentemente, e quando viu que estava para morrer, não descuidou de mandar que o fizessem sempre, pois afirmava que um só e o mesmo Espírito tinha tirado deste século tanto os frades como aquelas senhoras pobrezinhas. Algumas vezes em que os frades se admiraram de que não fosse visitar mais vezes com sua presença corporal tão santas servas de Cristo, ele disse: "Não penseis, caríssimos, que não as ame com perfeição. Se fosse pecado ajudá-las em Cristo, não seria um pecado maior tê-las unido a Cristo? Não as haver chamado não seria mal nenhum, mas não cuidar delas agora que foram chamadas seria a maior maldade. Mas eu vos dou o exemplo, para que façais como eu faço. Não quero que ninguém se ofereça espontaneamente para ir visitá-las, mas ordeno que só sejam destinados a atendê-las homens espirituais provados por um comportamento digno e longo, contra a sua vontade e só quando resistirem bastante." Certo frade tinha no mosteiro duas filhas de vida exemplar, e uma vez disse que levaria com prazer um presentinho muito pobre da parte do santo. Este o repreendeu duramente com palavras que não me atrevo aqui a repetir, e mandou o presente por outro frade que não queria ir, ainda que não tenha
resistido obstinadamente. Um outro frade, em tempo de inverno, foi, por motivo de compaixão, a um mosteiro, ignorando assim a vontade do santo, que não queria que fosse. Quando o santo ficou sabendo, fez com que caminhasse sem roupa por muitos quilômetros no pior frio das nevadas. Numa ocasião em que se encontrava em São Damião, o Santo Pai foi muito requisitado por seu vigário a propor a palavra de Deus às suas filhas, e acabou concordando. As senhoras se reuniram, como de costume, para ouvirem a palavra de Deus, mas com desejo não menor de ver o Pai. Ele levantou os olhos para o céu, onde sempre tinha o coração, e começou a rezar a Cristo. Depois, mandou buscar cinza e fez um círculo ao seu redor no chão, jogando o resto sobre a própria cabeça. Vendo o bem-aventurado Pai manter silêncio dentro do círculo de cinzas, sentiram como que uma paralisia em seu coração. De repente, o santo se levantou e, diante das irmãs atônitas, recitou o salmo Miserere mei Deus, em vez de fazer o sermão. Quando acabou, saiu para fora bem depressa. As servas de Deus ficaram tão contritas com a força significativa dessa representação que choraram muito e tiveram que se conter para não tirar vingança de si mesmas com as suas próprias mãos. Ensinou-as por obra a se julgarem cinza, e que não chegava a seu coração a respeito delas que não fosse digno dessa reputação. Era essa a sua maneira de tratar com as santas mulheres. Fazia-lhes visitas muito proveitosas, mas por obrigação e raramente. Dessa maneira, queria que as servissem os seus frades, por amor de Cristo, de quem são servidores, mas sempre como aves que tomam cuidado com as armadilhas colocadas diante delas. Há muitas especulações maldosas hoje em dia, insinuando um relacionamento amoroso entre São Francisco e Santa Clara. Mas os inimigos de Deus já acusaram o próprio Senhor Jesus de ter um caso com Santa Maria Madalena, não é mesmo? Então, nada dessas coisas pode ser levada em consideração por nós. Mas devemos entender que São Francisco se sentia muito responsável por saber ter despertado nessas senhoras uma vocação especial de seguimento radical ao Cristo pobre e, portanto, nunca lhes negou assistência. Porém, sempre teve o cuidado de tratá-las com muita distinção e de não deixar que os frades as visitassem livremente, para evitar as armadilhas que o demônio poderia colocar no caminho deles. Que também nós possamos aprender com São Francisco como tratar corretamente as mulheres, cada um em seu estado de vida. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o cuidado que São Francisco tinha com as senhoras pobres, escreva aqui nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? Em breve nós teremos uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco aqui no canal, com base nas fontes franciscanas. Você não vai querer perder, né? Então, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Que Deus abençoe, paz e bem.